Boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira. Nós estamos no Focando Vidas e mais uma vez juntos estamos para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é um dia bem interessante porque nós estamos dando continuidade ao mês. Vamos estar falando de novo, mas em termos de completar, a respeito da morte de Jesus. E você é o nosso convidado. E eu estou dizendo que é especial. Por que é especial? Porque esse é um tema que poucos missionários, poucos pastores, poucos que fazem live realmente trabalham. Que é falar sobre a cristologia. Que é falar sobre um Deus vivo. Que é falar sobre um Deus que realmente tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Oh, se eu pudesse realmente falar mais e mais a respeito de Jesus em diversas fontes de comunicação, atravessando a fronteira do Brasil, indo a longos lugares, a lugares distantes, realmente seria algo maravilhoso. Mas, infelizmente, nós temos limitações. Eu, por exemplo, sei mexer muito pouco com respeito a esses meios de comunicação. Eu tenho falado, tenho feito, mas dentro de uma limitação eu estou tentando de alguma forma me apropriar e aprender um pouco mais, mas infelizmente com 75 anos eu até que consigo fazer já algumas coisinhas, não é? E nós queremos hoje dizer que você, meu irmão, minha irmã, que caminham conosco, que estão compartilhando conosco, que estão distribuindo esses vídeos dentro, talvez, do Brasil, realmente vocês estão ajudando na obra do Senhor. Estão propagando o verdadeiro Evangelho, porque tem muitos evangelhos que andam por aí que, na verdade, não falam do Senhor Jesus. Falam de um outro que nós não conhecemos. O Jesus das Escrituras é um Jesus diferente daqueles Jesus que estão aí nas prateleiras de muitos e muitos que não sabem realmente quem é o Senhor Jesus. Alguns pensam que o Senhor Jesus passou a existir quando nasceu de Maria, outros pensam que Jesus foi apenas um grande mestre que se reencarnou até se tornar espírito de luz. Outros colocam que Jesus, ele realmente é alguém que foi um grande profeta, mas são poucos os que sabem que Jesus é Deus e foi Jesus quem criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então, nós entendemos que esse Jesus é a fonte da vida, é o motivo pelo qual todos nós estamos nesse mundo. Sem ele, você não existiria. Bem, nós temos ainda 3 minutinhos para você colocar um convite para o seu pessoal nas redes. Eu estava falando com respeito a não atravessar tantas fronteiras devido às minhas limitações, mas aqueles que são moradores de outros países, e se vocês tiverem a oportunidade de estender isso que nós falamos para outros, realmente isso fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Tá bem? O nosso YouTube, Ron Nogueira, vocês podem estar visitando lá. Quando eu terminar aqui, eu vou estar colocando esse material também ali, para que você possa, de alguma maneira, compartilhar isso com outras pessoas. Tá bem? Você vai receber ele todo numerado, é o que eu faço sempre. As pessoas começam desde a primeira live, primeiro vídeo, e nós vamos acrescendo 1, 2, 3, até chegar, se a série chega a 10, a 12, não importa,
ela está toda numerada e você tem condições de estar realmente transmitindo para as pessoas nas sequências sem perder o conteúdo, tá bem? Bem, eu estou aqui no Face, estou no meu computador, e como eu disse da outra vez, eu tenho limitações. Essa é a segunda vez que eu faço no computador, mas ao mesmo tempo também eu estou no celular, porque eu quero ter certeza que realmente estará sendo gravado e que você seu pedido de oração pode colocar aqui, se vocês quiserem, pode colocar o seu pedido de oração e nós realmente estaremos ah, falando ao Pai a respeito do seu problema ou do problema da sua família. Amém? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo, porque tem alguns lugares, alguns países que não têm condições de estar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Há países que as pessoas são proibidas, simplesmente proibidas de falar de Jesus. E nós temos esse privilégio. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador do céu, da terra. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós buscamos a Tua face, Senhor. E apresentamos diante do Senhor todos aqueles que estão comigo, que estão de alguma forma caminhando comigo. Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus da vida. Tu és a própria vida. E eu quero lembrar agora os pais da Ruth, lá de Campinas, e em particular o pai dela, que está realmente passando uma fase muito difícil, sentindo muitas dores e não há o que fazer. Que tu possas estar amenizando o sofrimento dele. Também te peço, Senhor, pela tua serva, que veio da Espanha, Senhor, a Rose, que tu possas estar com ela. Pai, ela fez uma biópsia, o resultado deve vir dia 29, mas eu peço a Ti a Tua misericórdia. Põe a Tua mão de poder sobre ela. Que ela seja completamente curada, Senhor, daquilo que ela está sentindo. Peço ainda, Jesus, pelo Roberto Naza. Ele também fez uma biópsia, não sei exatamente o resultado ainda. Aparentemente, pelo menos foi o que pareceu para mim, e alguns comentaram, que está realmente uma infecção óssea, não sei se é isso, eu preciso checar, mas não importa. O Senhor é Deus e o Senhor pode acabar com qualquer bactéria. Peço Deus ainda pelo Sebastião, Senhor, que é o netinho da Marilene, que essa criança possa realmente estar bem. Ela é uma guerreira desde pequena. Peço pelo Davizinho, meu parente, garotinho pequeno, que não podia andar, caminhar, levantar sua cabecinha, porque não tinha tônus muscular, mas agora está caminhando, está bem. Peço pela mãe da Sueli Ramos, que o Senhor possa estar com ela, Senhor. Visita ela de forma especial, que ela possa ser completamente curada. E há muitos outros, Senhor. Eu peço também pela minha própria saúde. Amanheci já terceiro, quarto dia que eu estou com muita gripe, Senhor. Uma sensação assim, não muito boa, não é? Fomos ao médico e aparentemente é gripe mesmo. Apesar disso, fizemos um teste. E que o Senhor esteja comigo, renovando as minhas forças e as forças da minha esposa.
Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Quero pedir pela mudança que vou fazer, indo para Campinas, que tudo ocorra segundo a tua vontade. Deus, nós precisamos vender o carro da Luciana e também o seu apartamento, para que ela possa, mudando, Senhor, para Campinas, comprar uma casa para ela. Nós te louvamos por essa vida tão preciosa e pelo ministério dela, Senhor, que realmente está tratando com pessoas viúvas, solteirões, separados, um trabalho muito específico e que tem sido uma grande bênção. Nós te louvamos, meu Deus, nós te louvamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos dar então continuidade a esse tema tão maravilhoso. E aqui nós já havíamos falado a respeito de tantas coisas. Já havíamos falado sobre a sua, com respeito a Cristo, a sua pré-existência, encarnação, as razões pelas quais ele veio, a sua humanidade, que ele realmente possuía corpo, alma e espírito, ele tinha nomes de pessoas, não é? E ele foi capaz de morrer quando ele recebeu nele todos os nossos pecados. Vimos a prova da sua divindade, nomes que eram aplicados a ele, que nem o caso de Filipenses 2, 5 em diante, onde todo joelho se dobrará e todos confessarão que Jesus é Senhor. E as obras que ele fez, obra de criação, sustentação, perdão, ressurreição dos mortos, tantas coisas que provam que ele não era simplesmente um homem, e muito menos um sábio. E vimos que ele era exatamente igual ao Pai e ao Espírito Santo. E mais, ele foi adorado e não recusou a adoração. Nós vimos a preparação para ele entrar nesse mundo, algumas pregações dele, sua paixão, sua morte. Vimos a parte de gnose, esvaziamento, e nós vimos também que ele não tinha condições de pecar, porque ele era exatamente o segundo Adão, sem pecado. Então, ele só morre porque ele recebeu nele todos os nossos pecados. E hoje vamos estar falando um pouco mais sobre a morte. Nós já chegamos a colocar algumas coisas. Já vimos que desde Gênesis 3,15, caminhando pela história, até a chegada na cruz, nós vimos aí um cordão escarlate apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos realmente uma série de coisas. Então hoje eu quero colocar alguns pontos que nós vamos destacar, não é? Houve um resgate, então nós vamos comentar depois. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado. Então nós vamos ver isso. Ele era a nossa propiciação. Nós vamos ver o que seria isso, ou seja, o desvio da ira de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Mas nós vamos conversar mais um pouco a respeito disso. Nós vimos também que a morte do Senhor foi uma morte substitutiva, é chamada morte vicária, ok? E era a prova do amor de Deus por todos nós que cremos. Então, nós gostaríamos agora de começarmos com esse resgate, que a morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado. Quando nós abrimos a palavra do Senhor lá em Mateus 20, 28, aqui fala assim, Mateus 20, 28. Nós já havíamos comentado que aqueles irmãos estavam brigando e a mãe intervém, quem é que sentaria do lado direito, do lado esquerdo, não é? Mas o versículo específico do 28 é:
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que ele não fala em resgate por todos? Porque nem todos iriam se arrepender e ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a questão. Então, esse resgate é algo que nós encontramos na palavra de Deus, e abram comigo 1 Timóteo 2,6, que eu quero explorar um pouquinho lá. 1 Timóteo 2,6. Antes de eu chegar nesse ponto, eu quero que você comece pelo versículo 1. Paulo escrevendo a Timóteo: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ué, por que se eu acabei de dizer que era só alguns? Porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Mas somente alguns é que vão se arrepender e convidá-lo para ser Senhor e Salvador. Então ele fala que nós, como cristãos, devemos estar praticando isso por todos os homens sobre a face da terra. Já desses me perguntaram, mas e tal pessoa, né, se referindo a um governador ou a um que comanda um determinado país, que está arrasando o país, a palavra fala que nós devemos estar intercedendo por todos. E isso inclui, porque o Senhor não veio para justos, o Senhor veio para pecadores, não é? Então ele fala, só vou ler de novo porque é importante. Oração realmente que nós como igreja temos que fazer. Antes de tudo, pois, exorto, ou seja, encorajo, que se use a prática, ou seja, que se tenha isso um hábito, transforme isso em um hábito. A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Deus e Salvador? Jesus e Deus como um todo. Claro, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito é o Deus nosso Salvador, sendo que essa salvação foi praticada pelo Filho, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, mas ele é um cavaleiro. Ele não invade as almas. Ele não obriga a cada um de nós estarmos aí invadindo, ou seja, não obriga a que nós o aceitemos como Senhor Salvador. Ou seja, ele não invade as nossas almas e diz, Raul, a partir de agora você é meu. Eu quero que você me aceite de qualquer maneira. Não. O Espírito Santo de Deus toca a minha vida. E eu me arrependo, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, ou eu vou rejeitá-lo. Amém? Porquanto, olha só, isso aqui é fantástico. Querido, se você está aqui, e vai estar depois, porque algumas pessoas vêm depois. Se você está aqui, e você é daqueles que infelizmente junta Jesus e mais alguém, Jesus e mais alguma coisa, realmente você não entendeu nada do Evangelho. É Jesus só. E ele é o único intermediário entre Deus e os homens, porque ele é Deus homem. Então ele fala, porquanto, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, você vê que ele se deu em resgate por todos, ou seja, a morte de Jesus foi suficiente para salvar você, a mim
e a todos os homens, desde o primeiro até o último que vai nascer lá no milênio. E aqui tem aquele aspecto que ele vai realmente dar a vida, mas só é eficiente para aquele que se arrepende e crê e pede para que ele entre na vida. Bem, então ele diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, essa é a instrução que Paulo dá para Timóteo, que caminhava e andava com ele. Uma outra coisa que nós encontramos na palavra, que além de ele nos resgatar, ele nos reconcilia. Nós estávamos de costa para Deus. E Deus realmente não tinha como se aproximar de nós. Mas Deus é maravilhoso. E nós entendemos então que quando Jesus Cristo morre, o mundo, de uma forma geral, por causa da sua morte, foi modificada. Foi trabalhada de tal forma que agora as pessoas podem se voltar para Jesus. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5 fala lá no capítulo 4. E é muito interessante essa passagem. Eu vou ler para você do 16 ao 25, que diz assim: a fé de Abraão estava realmente em Deus. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, ou seja, os judeus descendentes, mas também ao que é da fé, ou seja, todos os gentios, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, Abraão é o pai da fé, que envolve gentios e judeus, e ao mesmo tempo é o pai da raça. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos se chama, olha só, o Deus que vivifica os mortos. Isso é uma afirmação. E nós estamos mortos espiritualmente. Caminhamos aqui nesse mundo como mortos. Efésios capítulo 2 diz: vós estavais mortos em vossos delitos e pecados. Então, ele vai vivificar em dois momentos aquele que creu nele. Primeiro, te dando a vida eterna. E segundo, te glorificando. No dia que vier o arrebatamento, você voltará a ter corpo, alma e espírito. Quando morremos, imediatamente estamos na presença de Deus. Mas, segundo as Escrituras, nós estaremos realmente recebendo um corpo glorificado, à semelhança do corpo de Jesus. Então, ele fala: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. E olha só, e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o meu Jesus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele realmente fez aquilo que ele disse que ia fazer. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos,
E a idade avançada de Sara não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Claro, ele creu que ia ser pai, mas ele quis dar uma mãozinha para Deus, tendo uma relação com Agar, sugestão de Sara, não é? Mas Deus tinha uma promessa para ele. Ele foi pai do herdeiro. Ele foi pai de Isaac. E através de Isaac vieram toda a descendência, até chegar nas 12 tribos de Israel e no que nós temos hoje espalhado pelo mundo, que são os descendentes, principalmente os judeus hoje. Então ele fala, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E é mesmo, viu? E é mesmo. Nesses 42 anos de existência, o que eu já experimentei daquilo que Deus faz é algo fantástico, né? Então, ele fala, mas também, por nossa causa, por tua causa, por minha causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui é o evangelho completo. Tem muita gente que prega que Jesus morreu, olha, que fala que Jesus morreu pelos seus pecados, foi sepultado, e aí começa a desafiar a pessoa para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não, isso é metade do evangelho. O evangelho completo é o que está aqui, no versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ok? Então, a morte de Jesus fez com que todos os nossos pecados fossem eliminados. E ressuscitou dentre os mortos, para quê? Para nos declarar justos diante do Pai. Vou ler o versículo 25 de novo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí vem Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, ele nos reconcilia, ele nos reconciliou com o Pai através da sua morte e ressurreição. Então, o que nós temos aqui é que essa reconciliação é algo fantástico. E eu fico pensando, né, por que eu não entendi isso, essa verdade, há mais tempo. Eu demorei 33 anos rejeitando o Senhor, rejeitando essa verdade. Até que um dia o Espírito tocou meu coração e eu me converti. Então, abram comigo 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5:18. Muito bem. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 14 e vamos estar encerrando com essa passagem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Por isso que nós já nascemos mortos, como eu falei daqui a pouco, agora a pouco. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, isso aqui diz que ele morreu por todos. A morte do Senhor foi suficiente. Mas só é eficiente para aquele que nasce de novo em Cristo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, então Paulo está mencionando, né,
Paulo foi alguém que testemunhou de um Jesus ressuscitado. Muitos estiveram com Jesus na sua carne. Mas aqui, Paulo diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você tem certeza que se você morrer agora, você estará na presença do Senhor? Espero que sim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Lembra que eu estou falando sobre o ato do Senhor de reconciliação? Nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você, meu querido, você, minha querida, tem essa responsabilidade. Deus te deu a palavra da reconciliação. É isso que ele fala. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador é aquele que tem uma mensagem que ele não pode alterar, não pode acrescer nem tirar. Somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse, ou seja, encorajasse, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, então ele não quer morrer, porque a morte só vem por causa do pecado, mas ele se fez pecado, e aí morreu. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, querido, querida, assim nós terminamos a live de hoje. Espero que aquilo que nós estamos colocando e temos passado para vocês esteja sendo algo que venha de alguma forma impactar a tua vida. A minha sempre impacta. Eu sempre estou pronto, preparado para dizer para Deus que realmente Ele é a prioridade em minha vida. Deus tem sido prioridade na sua vida? Eu espero que sim. Então, meu querido, minha querida, nós vamos encerrar agora. Eu vou estar orando por você, pedindo realmente que você possa estar de alguma maneira passando essa informação para outras pessoas. Se não atravessar as fronteiras, ficar só no Brasil, amém. Mas se você tiver condições de mandar para longe, faça isso. Lá fora, e eu sei, porque eu morei na China e estive em vários países, então lá fora, a maioria dos missionários não são reciclados. Eles alimentam pessoas, mas ninguém os alimenta. Amém? Então vou orar encerrando. Não sei quantas pessoas estiveram conosco, mas o Senhor sabe. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós nos alegramos muito, porque com liberdade ainda no Brasil podemos falar desse Jesus maravilhoso, que nos resgatou, nos reconciliou, que realmente pagou o preço daquilo que eu pagaria no inferno. Ele nos substituiu, como nós vamos ver na próxima. Ele foi a nossa propiciação. Então, meu Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e nos alegramos muito em ti. Toma o teu servo nas tuas mãos. Abençoa a cada um de nós que estamos aqui. E que o Senhor e somente o Senhor possa ser glorificado. Porque eu te peço
no nome poderoso do Deus vivo. Amém. Amém. Senhor, que possa abençoar cada pessoa que ainda vai entrar, como acontece, não é? Muitas vezes eu termino e continuam entrando pessoas, tá bem? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que isso que vocês ouviram possa realmente ter feito diferença. Nós vamos terminar e somente Jesus tem que ser glorificado em nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor. Bye, bye.